meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal e serei novamente a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Eu espero que vocês ainda não tenham enjoado da minha cara, nem desistido de mim, porque hoje o assunto continuará sendo aquela gramática um pouquinho mais pesada. Mas a gente tem que pensar que é importante que a gente também conheça as regras da língua, para que a gente possa fazer um bom uso deles, um bom uso dela, né? Antes de começarmos, queria apresentar a Adriele, que fará a nossa tradução simultânea para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. E falando em aulas, todas elas estão no nosso canal do YouTube, Educa Recife. Isso aí vocês já sabem. E vocês também já sabem que temos o nosso aplicativo Educa Recife, que pode ser baixado tanto pelo QR Code que aparecerá na tela, quanto nas lojas de aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. E uma das melhores partes do aplicativo, além do acervo gigante de aula, já que todas as aulas do projeto estão lá, é o chat. E no chat vocês podem fazer o quê? Interagir com a gente. E hoje quem faz o chat é a nossa queridíssima professora Viviane Santos, que é minha companheira, minha amiga, uma mulher maravilhosa. Vamos dar um oizinho para ela. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já tô aqui, ó, prontinha para receber as perguntas que vocês tiverem sobre a aula, sobre o conteúdo e comentar qualquer coisa que vocês queiram também. Então não se acanhem, podem falar comigo. Olha, a gente é fofa, eu juro que a gente não morde, tá certo? Então qualquer dúvida, vocês podem gritar aí no chat, a professora Vivi responde ou passa para mim. Essa dinâmica vocês já estão sabendo. Então, vocês vieram agora de uma aula de matemática, né? E aí vocês vão entrar numa aula de gramática, gente. Então vamos fazer uma coisa, a gente respira bem fundo. Tenta concentrar, se quiser levantar, tomar um copinho d'água, dá uma esticada. E aí vocês voltam, logo no chat, dão um oizinho, tá? Peguem o seu material e vamos embarcar no fantástico mundo dos sinais de pontuação. Que infelizmente, assim, não tem muito, não tem como eu ensinar essas regras para vocês de um modo que não seja exposição e exemplo. Eu acho que fica mais ilustrativo, já que a gente tem um tempinho curto, né? Então, ó, vamos falar sobre o sinal de pontuação. E aí eu sei que na era da internet, da velocidade, a pontuação é um dos elementos mais o quê? Sacrificados do momento em que a gente escreve uma mensagem. Pergunto para vocês. Vocês pontuam quando escrevem na internet? Professora Viviane, você usa os sinais de pontuação quando você escreve na internet? Eu uso, eu tenho que confessar que eu sou meio apegada, né? A vírgula e ao ponto, aí eu uso muito. Sendo que muita gente acha que é sinal de grosseria, professora, fazer a pontuação certinha. Eu já escutei isso. Eu acho que esse é o mal dos professores e alunos de letras, né? A gente se apega à pontuação. Eu também uso a pontuação, mas eu também acho estranho quando, por exemplo, minha avó, ela pontua todas as frases. Então ela fala, oi minha neta, tudo bem? E ela pontua. Aí eu fico, gente, por quê? Porque o ponto final, no nosso contexto atual, ele assumiu um tom, um significado, um sentido de direto ao ponto, de uma certa rispidez. Mas observem, pontuar enquanto a gente escreve, seja no celular, seja no computador, nos ajuda a internalizar as regras, porque eu sempre digo que a questão das regras gramaticais é que elas são aprendidas no uso. Não adianta eu vou jogar aqui 200 mil regras, mas se vocês não tentarem exercitar, não fizerem esse raciocínio de pensar na hora de pontuar, é o caos. Outra coisa, tivemos Enem, não foi? Vocês sabiam que uma das competências é justamente o uso adequado da língua portuguesa. E um dos tópicos desse uso adequado é justamente a pontuação. E não é só porque é regra, mas é porque a pontuação, ela pode mudar completamente o sentido de uma oração, de um texto. Se a gente usa uma vírgula, um pontinho, alguma coisa assim, de um modo diferente, às vezes a gente acaba dizendo uma coisa que a gente não queria dizer.
Mas hoje a gente vai se debruçar o quê? Sobre as regras, sabe? Então, ó, vamos falar sobre a importância da pontuação. O gatinho, não sei se é um gatinho ou um koala, um bichinho fofo, está mais animado, né? Está mais animado até que eu. Então, ó, a pontuação é extremamente importante na construção de sentidos do texto, pois é um dos elementos responsáveis pela organização das ideias, contribuindo para evitar problemas de coesão e coerência. Justamente o que eu estava dizendo. Por exemplo, numa redação do Enem, vocês precisam ter muito cuidado com questões de coesão e coerência. E a pontuação é um desses mecanismos, dessas ferramentas que podem ajudar, tá? Então, esses problemas de coesão e coerência, eles podem ser gerados por um trecho mal pontuado. Um trecho mal pontuado também pode fazer com que a gente perca o sujeito, perca o referencial da concordância. Por isso que eu sempre digo, escrevam trechos curtos. Trechos curtos exigem menos vírgulas. Menos vírgulas, quando a gente usa menos vírgula, a gente acaba pontuando com mais segurança. Quando a gente pontua com mais segurança, a gente comete menos equívocos de concordância, por exemplo. Por isso, conhecer e saber usar os sinais de pontuação é primordial para um bom desempenho. E os sinais de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações um ritmo, entonação e pausa. Eu não estou dizendo que a regra da vírgula é a respiração, tá, gente? A gente vai estudar as regras da vírgula na próxima aula, não vai ser nessa. Mas quando a gente fala em pausa aqui, é porque a gente precisa pensar que o texto ele tem que ser lido. E as pontuações, elas vão marcar o ritmo, as pausas, a entonação, às vezes uma reticência vai dar uma ideia de dúvida, uma aspa vai indicar uma ironia. Então, é importante que a gente reconheça esses sinais e reconheça no texto. Então, ó, essa semana a gente vai ver bastante regrinha, mas semana que vem a gente vai ver muito texto e vamos aplicar esses conhecimentos. Então, conto com vocês para prestar bem muita atenção nessa aula, fazer as anotações e rever a aula. Tá certo? Tenho certeza que aí vocês vão ficar com mais segurança. Entonação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidades de sentido. Perdão, gente. Na escrita, substituem, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Eles são usados com dois objetivos, para marcar as pausas, que tem a ver com o ritmo de leitura, e para marcar... Veja, uma coisa é marcar a pausa, outra coisa é a regra ser a pausa. Porque eu sei que tem gente que lê assim, num respiro só. E aí você não entende o que está sendo dito. Então é preciso botar um pontinho final, uma vírgula, um ponto e vírgula ali, quando já tem muita vírgula, tá? E também marca a entonação, a melodia, o ritmo, né? E aí, os sinais que destinam a marcar as pausas são a vírgula, o ponto e vírgula e o ponto final. Enquanto que os que marcam a melodia são os dois pontos, interrogação, exclamação. Reticência, aspas, parênteses e o travessão, tá? O ponto final ele é empregado no final de um período simples, oração absoluta, ou de um período composto. Por exemplo, vamos, caso contrário, me atrasarei. Então, eu marquei um ponto. É uma oração simples. Na verdade, não é uma oração simples, gente. É uma oração. É um período que a gente tem o quê? Dois verbos, né? São duas orações. Mas, ó, nessa segunda, eu marco o final, né? Comemos, faltou um S ali. Comemos cedo, dormimos cedo, nos levantamos tarde, no entanto. Então, aqui eu já tenho um ponto final marcando o fim das orações. Inclusive, vai dando uma pausa e um encadeamento lógico às ações. Quando eu digo comemos cedo, dormimos cedo, nos levantamos tarde, no entanto. Vocês notam as pausas, a entonação, o ritmo é diferente é muito diferente se eu lesse assim. Comemos cedo, dormimos cedo, nos levantamos tarde, no entanto. A pobre da Adriele está aqui, desesperada. Por quê? Porque a gente não tem uma cadência, não tem um ritmo. E aí, às vezes, a gente não entende, principalmente se a outra pessoa não tem uma dicção um pouco mais complicada, e aí uma palavra faz uma ligação na outra, um som no outro,
complicado, né? O ponto e vírgula, por outro lado, é empregado para separar em um período extenso as partes que já têm orações separadas por vírgula. Aí, Camila, o que é um período extenso? Eu não tenho como dizer um número de caracteres ou linhas, mas um período extenso é aquele que a gente precisa usar muita vírgula. E aí esse uso excessivo da vírgula pode fazer com que a gente se perca. E a gente pode botar um ponto e vírgula para separar elementos já separados por vírgula, entendem? E para separar em enunciados enumerativos, ou seja, em listas, em descrições que você tenha enumeração, os diversos itens. Então, ó, eita, passei muito. Por anos, desejei comprar um chapéu e uma bengala. Ao possuí-los, porém, não me senti mais feliz. Então, veja, eu tenho algumas vírgulas e esse ponto em vírgula ele faz essa separação entre termos que já estão usando vírgulas. Entre as normas, deve-se observar: utilizar somente a vaga do apartamento, fechar a porta da garagem, não deixar objetos nas vagas, não lavar o carro na garagem. Então, observem que eu estou enumerando ações, enumerando normas. E se eu faço isso, eu posso fazer tanto com vírgula quanto com ponto e vírgula. Eu acho que aqui foi isso. Ó, os dois pontos. Quando é que a gente emprega os dois pontos? Eu usei os dois pontos desde o comecinho da aula, né? Quando eu vou introduzir um tópico, quando eu vou introduzir um termo, uma explicação. Então, ó, para introduzir uma fala, isso a gente consegue observar nos textos literários, nas anedotas, quando a gente vai contar algo, se a gente escreve algo, etc. Ah, mãe, Vivi me disse, dois pontos, chegarei cedo. Então, eu estou introduzindo uma fala que não é minha, para introduzir uma citação, por exemplo, segundo Octavia Butler, dois pontos. Todas as relações são relações de poder. Então, aqui eu usei uma citação. Para introduzir uma enumeração, gosto de, dois pontos, banana, maçã, mexerica. Para introduzir uma explicação, resumo a consequência do que foi dito antes. Então, eu poderia dizer, os dois pontos são usados em diversos momentos. Aí eu poderia usar os dois pontos e resumir. Então, aqui, ó, o exemplo. Ela me disse, você é linda. Isso aqui é uma marca de fala. Segundo o Butler, eu usei o mesmo exemplo oralmente e no texto. Ó. Segundo o Butler, dois pontos, todas as relações são relações de poder. E aí, observem que as aspas, elas também são usadas para marcar, né? Havia no cardápio, dois pontos, carnes, peixes, mariscos e saladas. Aqui é uma enumeração. Na semana seguinte, aconteceu algo inesperado, dois pontos. E aqui eu vou introduzir uma explicação desse algo inesperado. Tranquilo, gente. Até agora são regrinhas fáceis. E eu acho que são sinais de pontuação que a gente usa com mais frequência, né? O ponto final, a vírgula que a gente não vai ver, os dois pontos. Aí a gente tem as reticências. Que as reticências eu consigo observar que elas são muito usadas nessa comunicação digital, né? Quando a gente quer fazer um suspense, quero te contar uma coisa, 3 pontinhos, né? Quando a gente quer até ser um pouco irônico, a gente usa também a reticência. Então, ó, empregam-se as reticências para indicar a suspensão de pensamento, ou seja, eu estou seguindo uma ordem e esse pensamento ou ele é interrompido, ou ele é suspenso, e a gente pode marcar isso com a reticência. Para indicar dúvida, surpresa ou hesitação. E para indicar ironia. E a gente vai ver como. Queria dizer, Ana, que te amo. Então, a gente tem uma suspensão do pensamento. E aí, vejam que a reticência, ela exige que você faça uma pausa um pouquinho maior na leitura, tá? E as obras? A igreja já haverá nova? Então, aqui a gente tem uma marca de dúvida, de uma hesitação. Gomes virá mesmo dessa vez? Até parece. E aí você deixa no ar. Esse deixar no ar é uma marca do quê? Da ironia. Então, a gente pode usar a reticência para marcar o que na nossa fala é um tom. Observe, quando eu digo Gomes virá mesmo dessa vez, eu estou dando uma entonação de quê? Pergunta. Até parece.
E aí você usa um tom que dá uma ideia de um debochezinho, de uma ironia. E aí acaba que no texto a gente não tem tom, a gente não tem gesto. Então a gente precisa pensar que também a pontuação faz também o papel dessas marcas da fala, né? Eu não sei se vocês já viram um texto transcrito. O texto transcrito é o seguinte. Digamos que a gente tenha feito uma entrevista. E aí mas ela foi oral, gravada. E eu preciso transcrever. Transcrever é literalmente copiar tudo que foi dito. Então, todas as hesitações, todas as vezes que a gente fala alguma coisa e se corrige. Então, tudo tem que ser digitado. E aí, as reticências são marcas, às vezes, dessas pausas. Quando a gente fala, assim, sabe? Então, são marcas enunciativas do texto, mas que são oriundos de onde? Da fala. E o texto transcrito, eu já trabalhei transcrevendo algumas coisas, e aí você precisa ter, assim, uma audição boa, e você tem que ter uma boa noção de qual sinal usar para indicar aquela pausa, aquela reticência, aquela reviravolta no discurso, sabe? As aspas, elas também são meio irônicas, né? Quando a gente diz, eu sei que você vai sim, e aí você dá um destaquezinho, né? Então, a gente usa para quê? Para indicar o início e o fim de uma citação, para destacar uma palavra ou expressão, para dar outra conotação, ou seja, outro sentido a determinada palavra ou expressão, como que para indicar que eu estou usando essa palavra, mas não é no sentido literal. Para marcar o diálogo em substituição ao travessão. Então, dizem as escrituras sagradas, 2 pontos, e lembram, estou introduzindo uma citação. Para tudo, ao seu tempo. Há tempo para nascer e para morrer. Então, a aspa, ela vai indicar exatamente essa marcação da citação, marcando uma fala que não é do autor. Por isso que a gente usa aspas, é para indicar no texto que aquela palavra, aquela frase que eu estou usando, aquele trecho, não é meu, é de outro. O verbo ficar vem adquirindo novos significados. Então, aqui eu estou dando um outro sentido a ficar. Eu estou destacando o verbo para destacar. Então, eu estou usando o destaque, o verbo ficar vem adquirindo novos significados. Eu posso, claro, usar aspas, eu posso sublinhar, contanto que eu destaque. Aí, quando eu digo, os anjinhos se comportaram, aqui eu estou querendo dar um outro sentido. Não é? Quando eu digo, esses meninos são anjinhos, sem aspas, eu quero usar o sentido literal. Mas quando eu digo, os anjinhos se comportaram, o tom é diferente. E esse tom é marcado pelas aspas, que vai indicar que eu estou usando essa palavra em um outro sentido. Nesse caso, em sentido contrário, né? Eu estou falando anjinhos, mas eu quero falar diabinhos. E aquela moça da rua larga perguntou Marialva, aqui as aspas, elas estão substituindo o travessão, que é um indicativo de fala, como a gente vai ver. E os parênteses? A gente não usa só em matemática. Vocês lembram as regras matemáticas das equações? De primeiro resolve o que está dentro do parênteses, depois o que está fora. A professora Briane, com certeza, já explicou isso para vocês milhares de vezes, né? E aí, mas em língua portuguesa, a gente emprega o parêntese para quê? Para intercalar uma ideia ou oração acessória no texto. A gente já falou o que é essa oração acessória. O que é essa ideia? É um elemento extra, acessório, que pode ser, portanto, retirado. Substituído, pode ser tirado daquela oração. Nas referências bibliográficas, quando a gente vai indicar o nome, o ano do autor, e nas rubricas das peças de teatro. Aí vocês, mas Camille, o que é rubrica? As rubricas são as indicações cênicas. Então, eu não sei se vocês já chegaram a pegar numa peça de teatro, mas sempre tem a indicação do que o autor vai fazer, do gesto, do tom de voz, da ação. Então, houve um discurso e o prefeito, que naquele ano seria preso. Então, observe, eu estou fazendo uma
um comentário, eu estou dando uma informação acessória ao... Estou dando uma informação acessória do prefeito, né? Dizendo que naquele ano ele seria preso. Disse algumas palavras, então eu estou intercalando uma ideia na outra. Aqui na letra B, eu esqueci de colocar justamente um parênteses. Mas vamos fingir, tá? Vamos usar aqui a imaginação para pensar que aqui está escrito Chico Buarque, entre parênteses, porque eu estou indicando a citação. Então, ó, mas quando olhar a mancha minha... Eita! Mas quando olhar a mancha viva na minha camisa, talvez faça uma careta e me deixem passar. Então, a gente finge que depois disso tem 2 parênteses e dentro Chico Buarque, que é para indicar autoria, tá? Tomás, tipo, esse Tomás aí indica o nome do personagem. Então, a fala dele está marcada pela outra versão. É meu, tenho sim. E aqui a rubrica agarra o leitão para si, indicando a ação que, quando o ator que faz o personagem de Tomás, ele disser é meu, tenho sim, ele precisa agarrar o leitão para si. Isso aqui é uma rubrica, é uma indicação da ação dentro do texto de teatro. E a exclamação? A exclamação eu uso bastante, tá, gente? De maneira informal, sou uma pessoa exclamativa. Então, às vezes eu mando as mensagens com 50 exclamações para denotar o quê? Animação, felicidade, tipo, bom dia, com 50 travessões, com 50 exclamações. Indica esse bom dia assim festivo, mas você está mandando só bom dia, um ponto final. É um bom dia triste, né? Então, a exclamação, né, assumiu esse papel nas redes de dar uma ênfase, de dar uma exclamação mesmo, né, algo grande. Dentro das regras, é usada após uma interjeição ou frase exclamativa, que é justamente essa frase, né, mais animada, digamos assim, para expressar um chamamento, uma emoção, ordem ou pedido. Também ordem e pedido. Então, faça, limpa isso aí. Então, a gente vai marcar essa ênfase, esse tom para cima com uma exclamação. Então, Juliana, bom dia. A gente vem, fuja, ufa, graças a Deus. Que lástima. Então, são sempre exclamativas. Quando a gente vê esse sinal indicativo, a gente precisa ler com mais ênfase, tá? E a interrogação nas frases interrogativas diretas, são aquelas que vão levar o porquê. Então, vamos. Por que você saiu cedo? Amanhã você... Eita, faltou um R aqui, gente. Você quer me encontrar por quê? Notaram que eu fiz 2 usos diferentes do porquê para quê? Para a gente lembrar aqui. O porquê no comecinho, ele é o quê? Ele é marcado sem o acento e separado. Mas se eu uso no fim, eu preciso colocar o quê? O acento, não é isso? Então, e outra versão? Olha, vou dar um spoiler aqui, mas vocês vão ter várias aulas especificamente sobre ultraversão. Então, eu vou aqui falar de maneira bem sucinta, tá? Ó, ultraversão emprega-se quando? Para indicar fala, começo ou fim, e a mudança de interlocutor nos diálogos. E para enfatizar expressões ou frases. Então, aqui, ó, eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. Então, aqui eu estou marcando a fala de Luciana. Foi poeta, sonhou e amou a vida. E aqui eu estou usando com que sentido? Para destacar, para enfatizar. Mas e a vírgula? Vocês podem me perguntar. E eu, como sempre, sou uma professora que se auto-spoila o tempo inteiro. Botei a tela no fim, mas já disse que a nossa próxima aula é que será sobre vírgula. E aí, vamos fazer um exercíciozinho rápido. Ó, vamos completar as frases com sinais de pontuação corretos. Você gosta de melancia? Muitos parabéns. Estamos esperando por você há 2 horas e as horas passavam. Confesso que é muito difícil para mim ler as orações sem dar um spoiler de qual seria a pontuação correta. Professora Viviane, o que você está achando? Você acha que é fácil responder essa tarefinha aqui? Olha, como toda boa teoria da conspiração, eu tenho várias hipóteses possíveis e imagináveis, viu? Mas eu queria fazer só um lembrete, assim, de que você estava falando das pontuações o tempo todinho. E eu tô aqui, ó, digitalíssima. E eu lembrei logo dos emojis, né? De como a gente utiliza aí os sinais de pontuação. Emprestaram completamente os sinais de pontuação da gramática, tiraram de lá. E na rede social, como a professora Camille estava dizendo, né? A gente usa, por exemplo,
50 exclamações para dar ênfase de que a gente está feliz. Mas a gente também usa para fazer carinhas, né? Para fazer exatamente o desenho. Então, você bota 2 pontos e um parênteses assim, nesse sentido, eu tô sorrindo. Se eu inverto o parênteses, eu tô triste. Então, é engraçado como a língua está se ressignificando também para ocupar esses espaços digitais. Quanto à resposta das perguntas aí, professora, eu vou deixar para o público de casa responder, porque eu não quero dar a resposta de mão beijada. Correta. Porque a vida é assim, a gente tem que lutar pelas coisas, minha gente. Olha só, mas eu sou mais boazinha, eu coloquei aqui a resposta. E sobre isso, o que a professora brilhantemente levantou, é interessante pensar que quando nós éramos jovens, adolescentes, a gente usava a pontuação para fazer as carinhas. E os emojis são fruto disso, né? São símbolos mais rebuscados do que somente sinais de pontuação. Então, ó, você gosta de melancia? Aqui é um indicativo de pergunta. Muitos parabéns, você vai dar uma exclamação. Estamos esperando por você há 2 horas. Aqui eu não tenho nada, as horas passavam. Então, eu estou indicando algo que continua. E aqui, ó, indique a intencionalidade discursiva de cada frase através da indicação do tipo de frase. O que eu quero dizer? Eu tenho a mesma frase, mas eu tenho pontuações diferentes. E essas pontuações interferem no sentido. Então, a Mônica sabe. Eu estou dando uma declaração, eu estou tendo certeza que Mônica sabe. A Mônica sabe é uma interrogação. Eu estou indagando, eu estou perguntando, então tenho dúvida. A Mônica sabe, então estou dando exclamação, estou dando mais ênfase nisso. E aqui a gente tem uma frase declarativa, uma interrogativa e uma explicativa. Então, meus queridos, veja só, para casa, eu gostaria muito que vocês tentassem pontuar corretamente esse texto e compartilhassem comigo, tá? Para a gente observar, para eu poder observar como vocês estão lidando com essas questões da pontuação. E aí eu vou passar para a professora Vivi mandar um beijo para vocês e eu já volto. Gente, um beijo. Uma lástima que essa aula esteja acabando. Me diverti muito, espero que vocês também. Até a próxima. Como sempre, foi um prazer estar aqui. E aí eu vou trazer esse pensamento de Cora Coralina, que ela diz: o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então pensemos sobre isso, tá? Para casa já mandei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Adriele, muito obrigada. Você é um amor. Professora Vivi, obrigada. Obrigada à produção também. Um beijo, gente. Até a próxima aula.